abono de permanência, o servidor ele continuava contribuindo para a Previdência oficial, mas ele tinha um plus que era pago pelo Tesouro no valor correspondente à sua contribuição previdenciária. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma remuneração de R$10.000, com uma alíquota de 11, que era o que tinha naquela época, eu deveria pagar R$1.100 para a Previdência Social. Em contrapartida, o Tesouro colocava no meu contra-cheque um abono de permanência no valor de R$1.100, de modo que essa receita e essa despesa se neutralizavam, funcionava como uma espécie de regra de isenção, só que de isenção não se tratava e esse tempo era tempo de contribuição, podia ser contado para benefício, para servir para tudo mais, ok? Pois bem, a partir do momento que você desconstitucionaliza e submete esse regramento para cada ente da federação, você permite que o governante, que o Estado, a administração, fale, olha, perfeito, o meu abono de permanência, então, ele não vai ser mais no valor da contribuição, ele vai ser no valor de 70% da contribuição, vai ser no valor de 50% da contribuição, 30% da contribuição, 90% da contribuição, eu não preciso regulamentar o abono de permanência. Aqui, no nosso caso, foi regulamentado e continua com no valor correspondente ao da contribuição previdenciária. Então, não houve aqui, pelo menos por enquanto, não houve ainda, nesse aspecto, nesse particular, um prejuízo em relação ao funcionalismo aqui do nosso Estado. A não ser a questão da desconstitucionalização, né, que antes era previsto na Constituição, agora é legislação infraconstitucional, nós sabemos que é mais fácil de mudar esse tipo de regramento. Tá? Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será a 100% da aposentadoria recebida, se ele receber até o teto do regime geral de previdência social, ou aquela mesma regra de uma cota familiar de 50%, acrescida de cota de 10% por cada dependente até o limite de 100%, caso esse servidor ganhe mais do que o teto do regime geral de previdência social. O segundo grupo, que são aqueles que ingressaram antes de dezembro de 2003, mas não preencheram ainda os requisitos para se aposentar. Esse segundo grupo, nós vamos ter as mesmas implicações daquele primeiro grupo, acrescidas disso aqui. Esses servidores, eles continuam com direito à integralidade. O que significa? Significa que o valor do primeiro benefício de inatividade vai corresponder à sua remuneração, à sua última remuneração, quando ainda em atividade, ok? Desde que preenchidos todos os requisitos. Então, aqueles servidores que ingressaram antes ou até dezembro de 2003, até a edição da emenda constitucional número 41, eles continuam com o direito à integralidade. A idade para aposentadoria vai aumentar de 65 para 65 ou 62 anos, dependendo se for do sexo masculino ou do sexo feminino. O que isso importa? Isso, segundo os estudos também que foram feitos, isso vai implicar para as mulheres um acréscimo de 7 a 9 anos a mais na idade média que elas deverão se aposentar. Elas vão se aposentar entre 42 e 52 anos de trabalho. Para os homens, isso vai importar no aumento de 5 a 7 anos a mais de trabalho, vão se aposentar em média com 40 a 44 anos de trabalho. 40 anos de tempo de contribuição para ter direito de integralidade, nós vamos ter o sistema de pontos que ele vai ser benéfico para pessoas com entre 56 e 61 anos, até 57 e 62 em 2022, ou seja, pessoas que nasceram entre 60 e 65, 1960 e 1965. O terceiro grande grupo, que são aqueles que ingressaram depois de janeiro de 2004. Para esses, nós vamos ter, primeira situação, aposentadoria com base na média, tá? Então, vai ser média de 100% das contribuições, sendo que cada ano a menos de trabalho corresponde à redução de 2% no percentual das contribuições. Por que eu digo isso? Porque o cálculo vai ser com base de 60% da média, acrescido de 2% para cada ano que exceder a 20%. Então, para que eu possa ter os outros 40% da média, eu vou ter que ter pelo menos 40 anos de tempo de contribuição, ok? Dificilmente, também por projeções que estão sendo feitas, dificilmente
dificilmente esses servidores vão alcançar os pontos, salvo se ingressaram no serviço público próximo de 50 anos de idade, que não é uma situação que é impossível, mas que não é efetivamente a regra que nós temos. Normalmente, o ingresso no serviço público, normalmente, né, como eu estou falando, existem outras situações, claro, mas normalmente se dá bem antes disso. Como eu disse aqui, necessidade de 40 anos de tempo de contribuição para ter direito à média e a perda do direito à integralidade. Esses servidores aqui não mais poderão se aposentar com proventos integrais, somente poderão se aposentar com base na média. O quarto grande grupo são aqueles que ingressaram depois do regime geral de previdência social. Do regime de previdência complementar, perdão. Esses servidores, eles vão ter como teto de benefício o teto do regime geral de previdência social, que hoje é em torno de R$ 6.100, ok? Então, esses servidores vão se aposentar no máximo com o teto do regime geral de previdência social, que é de R$ 6.100. Mas, em contrapartida, também só vão contribuir sobre isso, né? O cruel é a pessoa passar a vida inteira contribuindo sobre muito mais do que o teto e acabar se aposentando com um valor próximo do teto. Então, esses servidores que ingressaram depois do regime geral, depois da instituição de regime de previdência complementar, eles vão ter como limite de benefício o teto, mas também, durante a sua vida funcional, terão como limite de contribuição também o teto. Então, não vai haver uma distorção muito grande. O reajuste desses benefícios também vão ser os mesmos índices praticados pelo INSS, ok? Então, esses servidores que ingressaram depois da instituição de um regime de previdência complementar, eles vão poder os critérios de reajuste dos benefícios vão ser os mesmos do regime geral de previdência social. Isso aí, eu vou falar agora da previdência complementar, isso não necessariamente vai ser uma situação muito ruim. A gente vai ver agora adiante, ok? Previdência complementar. O modelo que foi eleito aqui para o sistema do Estado é um plano fechado de contribuição definida. O que significa isso? Só vão poder fazer parte desse regime de previdência complementar aqui do Estado do Pará os servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo e também os militares, ok? Então, eu não vou ter possibilidade de outras pessoas, afora estas, a não ser naquela situação de perda da condição de segurado, eu vou ter alguma regra para que ele continue vinculado, mas, em regra, só vão poder fazer parte desse plano aqueles que são servidores públicos efetivos do Estado e os servidores militares. Pois bem, esse plano vai ser um plano de contribuição definida. O que é um plano, só fazendo aqui um retrospecto, o que nós temos, quando falamos de previdência complementar, duas espécies de plano de previdência. O primeiro é o plano aberto, o segundo é o plano fechado. O plano aberto, qualquer particular, qualquer pessoa que se interessar, procura uma entidade que disponibiliza e contrata com ele, através de um contrato de adesão, a vinculação a esse regime, a esse plano de previdência. O plano fechado, ele está limitado a determinada categoria econômica ou atividade profissional. Então, nós temos, por exemplo, a CAPAF, que é a previdência complementar do funcionário do Banco da Amazônia. Só pode entrar na CAPAF quem for funcionário do Banco da Amazônia. Nós temos a FUNCEF, que é o plano de previdência complementar dos servidores da Caixa Econômica Federal. Nós temos o Petros, que é o fundo de previdência dos empregados da Petrobras. E só podem participar desse regime, desses planos, essa determinada categoria econômica, essa determinada atividade profissional. Nós temos a previdência complementar da OAB, por exemplo, só pode participar da previdência complementar da OAB quem for inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. E assim por diante, ok? Então, esses são os planos fechados. O modelo do Estado do Pará é um plano fechado, só vai poder participar quem for servidor público civil ou militar. É um plano de contribuição definida. O que significa? Eu posso ter também na Previdência Complementar plano de benefício definido e plano de contribuição definida. Quando eu contrato um plano de benefício definido, eu digo para uma determinada entidade que, olha, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, eu quero ter uma reserva de X reais. E aí ela vai calculando a contribuição de forma variável, de modo que, quando chegar esse termo que eu estabeleci no contrato, que eu pactuei nesse contrato, eu tenho essa reserva
a que ela se comprometeu. O nosso plano vai ser um plano de contribuição definida. Eu não tenho ainda a definição do quanto eu vou ter lá na frente. Eu só vou estabelecer o quanto eu vou pagar por mês e no momento que eu adquirir, que eu completar os requisitos de elegibilidade, eu vou ter uma determinada reserva lá. Então, esse plano, o modelo que foi eleito aqui pelo Estado do Pará, é um plano de contribuição definida. A nossa lei também, ela estabelece uma alíquota máxima, que é de 8,5%, tanto para o participante, que somos nós, servidores públicos, quanto para o patrocinador, que é o Estado do Pará, ok? E o pagamento do benefício, e esse plano aqui, ele é por essência complementar, ele não é implementar, ele só vai ocorrer quando o servidor preencher os requisitos de elegibilidade para receber o benefício da Previdência Oficial. Diferentemente do que ocorre com alguns planos fechados, inclusive, que tem na iniciativa privada, onde eu posso ter direito a receber um benefício dessa previdência complementar antes de fazer jus a um benefício oficial, aqui no modelo que foi eleito pelo Estado do Pará, o recebimento ou a percepção de um benefício desse regime, desse plano de previdência complementar, apenas vai ter lugar quando eu fizer jus a receber um benefício oficial. Pois bem, pode passar aí. Eu vou ter ainda, e essa aqui é o que está causando maior dúvida, é o chamado benefício especial. Esse benefício especial também está regulamentado por lei. Ele vai ser, os servidores que ingressarem ou que fizerem a adesão a esse regime de previdência complementar, eles terão direito a um benefício especial, que tem como finalidade compensar o período em que ele ficou contribuindo acima do teto, ok? Então, observem, esse benefício especial, ele funciona como uma espécie de chamariz, como uma espécie de atrativo para que os servidores mais antigos migrem para essa previdência complementar, ok? Esse benefício especial, ele vai ser a seguinte fórmula. O benefício especial vai ser o salário de contribuição menos o teto de benefício multiplicado por esse fator que foi estabelecido na lei. Esse fator vai ser o tempo de contribuição dividido pelo tempo total. O tempo total, ele originariamente vai ter essa definição. 455 para homens, 390 para mulheres e para professores do sexo masculino e 325 para professoras sexo feminino. Como se chegou a esse valor? Esse valor, ele corresponde a 35 vezes a quantidade de meses, vezes 13, que são as 13 competências que nós temos no ano, ok? Então, para os homens que precisam de 35 anos de tempo de contribuição, 455 é 35 vezes 13. Para as mulheres que são 30 anos, é 390 vezes 13, ok? E assim, e esse foi o parâmetro que foi observado. Em relação à previdência complementar, nós temos algumas características ou algumas nuances que precisam ser colocadas aqui. Primeiro, a partir do momento que você migra para a previdência complementar, ou que o segurado migra para a previdência complementar, ele deixa de ter a relação dele com o fundo de previdência necessariamente regida por uma lei e passa a ter por um contrato. É um contrato de adesão, mas é um contrato, ok? Então você fala, pô, Sérgio, isso aí já começa complicado porque já não é mais nem lei, já é um contrato. Vocês já fazem isso, ou vocês já mudam desse jeito. Quando é lei, o que dirá com contrato? Em termos. Mas, em contrapartida, nós temos a situação de que você foge também daquela discussão de direito adquirido, direito expectado e expectativa de direito, né? Nós sabemos que existe caudalosa jurisprudência do Supremo dizendo que não existe direito adquirido a regime jurídico. Isso eu não estou falando nenhuma novidade aqui. E a relação que existe entre um segurado e o seu fundo e o seu regime de previdência é uma relação própria de um regime jurídico. Isso é uma relação estatutária, isso é um regime jurídico. Então, justamente você pode colocar o dedo nessa regra de previdência, mudando a torta e a direita, ou mudando a cada oscilação da economia,
toda vez, justamente porque você não tem ainda, ou você não tem direito adquirido ao regime jurídico. Quando você contrata, você foge dessa discussão. Eu costumo colocar um paralelo que quando você chega, por exemplo, numa construtora e fala, olha, eu quero contratar com você um apartamento aqui com 3 suítes e 2 vagas de garagem. Né? 3 quartos, 2 suítes e uma vaga de garagem. Perfeito. Daqui a 4 anos, se tudo correr bem, em tese, você vai ter o seu apartamento com 3 quartos, 2 suítes e 2 vagas de garagem. Essa construtora, ela não pode chegar depois desses 3, 4, 5 anos e falar, olha, Sérgio, está aqui a chave, com todo respeito, claro, está aqui um kitnet, porque foi o que deu para fazer para ti e paciência. Não, eu tenho um contrato. Eu já estabeleci as condições, já estabeleci o que eu queria no momento da celebração do contrato. Então, ao cabo desse período, eu não tenho mais essa discussão a respeito de direito adquirido ou expectativa. Olha, você tem a expectativa de direito. Não, meu amigo, eu contratei com você o que eu queria lá atrás. Aí você fala, mas Sérgio, e como é que fica esse dinheiro? Como é que vai ficar, quem é que vai ficar tomando conta desse dinheiro? É lógico que o próprio o sistema, ele exige, ele tem uma série de amarras, ele tem uma série de travas, ele tem uma série de exigências, inclusive quanto à demonstração financeira, contábil, atuarial, transparência, que precisa ser exercida e praticada pelo gestor desses fundos de previdência, inclusive sob pena de responsabilidade pessoal, inclusive de natureza criminal. Só que isso precisa ser aperfeiçoado, ok? É lógico que isso precisa ser aperfeiçoado. Mas eu tenho uma convicção aqui pessoal. Eu acho que a previdência complementar, ela pode ser uma das soluções ou uma das alternativas que nós tenhamos aqui para a nossa economia. Não estou falando para a previdência, para a nossa economia, porque ela fomenta uma ideia de poupança a longo prazo, ela aumenta essa poupança interna no Brasil, dentre outras coisas, ok? E do ponto de vista de nós, servidores, o qual vai ser o atrativo ou o que é que eu posso ter de vantagem em, por exemplo, abrir mão de uma integralidade ou do direito à integralidade para migrar para a previdência complementar. Por favor, não estou falando para ninguém migrar. Se vocês falarem que o Sérgio disse, olha, o Sérgio disse que era para a gente migrar, é mentira isso, eu não estou... Você tem algumas vantagens. Por exemplo, as pessoas aqui, por exemplo, da minha geração, eu ainda vou ficar um bom tempo contribuindo para a Previdência. Né? Eu vou passar, pelo menos, uns 15 anos contribuindo aí para a Previdência. A Previdência Complementar, ela traz para você várias vantagens de natureza fiscal pelo tempo que você passa contribuindo. Quanto mais tempo você passar contribuindo, você passar recolhendo para esse regime de previdência, menor vai ser a alíquota de imposto de renda que você vai ter que pagar quando for sacar esse valor, quando for levantar esse valor. Sérgio, quando é que eu vou sacar esse valor? Quando é que eu vou levantar? Eu vou poder levantar tudo de uma vez? Vai ser mês a mês? Ainda não houve a contratação do plano de previdência complementar. Houve a instituição por lei, o Estado ainda está analisando qual é a melhor alternativa que se tem para esse modelo que foi eleito, e o fato é que, apesar de já tinha sido criado por lei, agora deu-se mais um passo, até pelo prazo que foi dado pela Emenda Constitucional Federal, da Emenda Constitucional número 113, o Estado vai ter que fazer isso, mas nós ainda não temos ainda um plano de benefícios homologado aqui para o nosso, nós temos uma entidade gestora, mas nós não temos ainda um plano de benefício ainda disponibilizado. Então, eu não tenho como dar para vocês essa resposta. Olha, Sérgio, eu vou poder sacar isso aí tudo de uma vez? Eu me aposento, eu pego tudo e coloco no bolso? Vai depender do que o plano de benefícios dispuser. Eu vou receber isso mês a mês? Vai depender do que o plano de benefícios dispuser, entendeu? Então, tudo isso vai ser tratado, tudo isso vai ser definido no plano de benefícios. Mas, pela legislação, pelo regramento que nós temos hoje vigente, quanto mais tempo você passar vinculado ou contribuindo para um regime de previdência complementar, menor é a alíquota que você ganha. E tem uma outra situação, que essa nós podemos sentir isso na pele. Se o Estado vier a regulamentar essa alíquota excepcional, você vai ter pelo menos mais 5% de contribuição que vai ser glosada na fonte. Quando você coloca, por exemplo, um subsídio
eu não vou falar o nosso, né, Ângelo, de procurador do Estado que é baixo, mas se você colocar o subsídio do Ministério Público, da Defensoria, da magistratura, lá da Cefa, entendeu? Aí a questão é outra, entendeu? Mas quando você coloca esses 5% em cima desse salário de contribuição, você tem um valor significativo que você vai pagar mais. Sérgio, quando é que vai ser regulamentado isso? Vontade política. Vontade política. Né? Já há o permissivo na Constituição Federal, já há o permissivo na Constituição Estadual, só que isso não foi regulamentado. Não houve ainda vontade política de regulamentar isso. Pode ser feito? Pode. Vai ser feito? Provavelmente. Quando? Não se sabe quando. Ok? Então, se você baixar essa sua base de contribuição, você vai ter um ganho real aí nisso também. Ok? Você foge desses 5% em cima do subsídio cheio, passa a pagar, eventualmente, mais esses 5% em cima do teto do regime geral e tem uma folga aí para trabalhar. Então, isso pode ser uma vantagem. E isso pode você pagar 5% em cima do teto do ministro do Supremo ou 5% em cima do teto do regime geral de Previdência Social, você tem uma diferença aí bem considerável, ok? E isso pode ser um atrativo. Agora, volta a questão. Cada um vai ter a acessibilidade, cada um, e essa situação, essa discussão, ela vai alcançar ativos, inativos, os inativos vão ter que pagar esses 5% também, então, enfim, essa é uma situação que cada um vai ter que fazer a sua análise do seu caso concreto e verificar se compensa ou não compensa, né? Ao mesmo tempo que você desce de parâmetro, ou você muda o parâmetro de vinculação, deixa de ser lei e passa a ser contrato, então, em tese, pode vir a ser mais frágil, você pode estar apostando também numa outra vantagem, no outro ganho real que você vai ter, que você vai diminuir a sua alíquota de contribuição, você vai pagar 14% em cima do teto do regime geral de Previdência Social, você vai pagar no máximo 8,5% sobre aquilo que exceder, entendeu? Então, assim, você vai ter um delta aí significativo, você vai ter, aqueles que aderirem nos primeiros 2 anos, você vai ter direito a um benefício especial, entendeu? Mas em compensação vai abrir mão da integralidade, né? Vai abrir mão da integralidade. Então vai de cada um aí avaliar ou verificar em cada caso concreto se compensa ou não. Sérgio, o meu caso compensa? Sérgio, não sei. Sérgio, ainda não decidi se quando vier a ser implementado. Tudo isso vai depender muito do plano de benefício que for colocado. Eu ainda tenho direito à integralidade. Eu entrei antes de dezembro de 2003 na Procuradoria do Estado. Então, eu tenho direito à integralidade, mas quando foi feita não sei se vocês recordam, tem eu acho que 1 ano mais ou menos, ou 1 ano e meio, a União fez uma campanha dessa de adesão ao plano de previdência complementar do servidor da União, já está sendo praticado há bastante, pelo menos uns 4 anos, mais ou menos. E há 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos, ela fez uma campanha de adesão também instituindo um benefício especial para que os servidores aderissem a esse regime, né, a esse plano de previdência. E àquela altura, eu de fato não tinha essa percepção, eu não tinha feito esse tipo de análise. E hoje, com a conjuntura que nós temos, é muito pouco provável, ainda que o Brasil venha a retomar um eventual, ou entre numa espiral para cima de progresso econômico ou qualquer coisa que o valha, é muito pouco provável que as contas públicas sigam ainda que você tenha uma melhora no déficit, não necessariamente isso vai significar um superávit. Então, você vai estar sempre com uma corda no pescoço em relação a essa alíquota excepcional, entendeu? Você fica sempre com uma corda no pescoço, por exemplo, para essa majoração de alíquotas, que hoje, como eu falei para vocês, a nossa foi unificada em 14%, mas eu não sei se, por exemplo, daqui a um tempo, o atual governador, o próximo governador, o outro, a gente podia que resolva majorar para adotar o mesmo parâmetro que nós temos lá, entendeu? Então, assim, essa incerteza, infelizmente, é uma constante aqui na nossa vida, na nossa relação com a Previdência, e vai muito da acessibilidade de cada um, verificar se compensa ou não
arriscar num plano de previdência como esse. Esse é um instituto que, apesar de existir no Brasil desde 1969, e efetivamente foi regulamentado pela primeira vez em 77, ele ainda é muito pouco utilizado, ele ainda é muito pouco divulgado, ele não é dada a ele a importância e o alcance que efetivamente ele pode ter. Como eu disse ainda há pouco para vocês, eu tenho a convicção que a Previdência Complementar pode ser uma das alternativas que nós tenhamos para a nossa economia, né? Mas ela precisa melhorar ainda bastante, ela precisa ter mais travas, mais amarras, eu preciso saber quem é que está lá tomando conta do meu dinheiro, porque é com aquele dinheiro que eu vou precisar me manter quando eu não tiver mais condições de trabalhar, afinal de contas a Previdência é para isso, para me dar condições de subsistência quando eu, por meu próprio esforço, eu não tenho a condição de fazê-lo, então eu preciso dar mais transparência para esse tipo de situação. Pode mudar aí, por favor? Hoje, aqui fazendo também um parâmetro que nós, em relação ao modelo federal, nós temos já 4 ADIs propostas contra a emenda constitucional número 103, não temos ainda nenhuma proposta contra a nossa emenda constitucional número 77, nós temos a 6254, que é da ANADEP, que é da Associação de Defensores Públicos, que ela discute as alíquotas progressivas extraordinárias, revogação da regra de transição anteriores, aposentadoria já acontecida com contagem especial de tempo, tratamento diferenciado das mulheres, a 6255 e a 6256, que foram propostas pela AMB, CONAMP, a NPT e a ANAMATRA, que ela discute as alíquotas progressivas extraordinárias na 55 e a contagem recíproca do tempo de contribuição anterior a 88 na 56, e temos a 6257, que foi proposta pela JUF, que ela discute as alíquotas progressivas e extraordinárias, inclusive em relação a aposentados e pensionistas. Então, esse é o panorama que nós temos. Nós temos vários cenários de supostas ou de patentes inconstitucionalidades. Nós temos, por exemplo, várias situações em que a nítida interferência ou intervenção da administração pública ou do modelo previdenciário nacional no nosso modelo estadual, que é um despropósito, viola o princípio federativo, viola a autonomia do ente federado, viola, enfim, vários preceitos, mas, enfim, nenhuma dessas ADIs teve medida liminar deferida ainda, né? Algumas não foram nem apreciadas, enfim, é essa situação que nós temos. Acho que... Né, nós temos ainda tramitando a PEC paralela, como eu falei, antecipei aqui para vocês no início da exposição, que é a PEC 133 de 2019, que ela vem a mudar essas disposições da própria emenda constitucional número 103, que ela está hoje com pouco mais de 2 meses de tramitação, de vigência, pouco menos de 2 meses de vigência, e ela altera novamente as disposições, ela inclui Estado e município no novo sistema de aposentadoria, e ela restabelece a média de 80% e não mais de 100% para o cálculo do benefício, aumentando para 90% em 2022 e vindo a fazer os 100% só em 2025. Então, essa PEC, ela tinha várias outras disposições, mas ela acabou sendo esvaziada no próprio Senado, até como uma forma que ela pudesse ser aprovada, né? Nós que aqui o presidente Ângelo, o presidente Márcio, que tem mais esse tipo de lida lá no parlamento, até mesmo para que ela pudesse vir a ser aprovada, ela acabou sendo esvaziada em boa parte dos seus... daquilo que efetivamente poderia restabelecer alguma coisa, principalmente porque esse ano é um ano político, nós vamos ter eleição municipal, e esse assunto é muito sensível para aqueles que eventualmente pretendem se candidatar a esse tipo de cargo, ok? Aí, acabou. Então, pessoal, eram essas as considerações que eu tinha para fazer sobre essa emenda. Me perdoem se eu passei alguma coisa que eventualmente vocês não tinham ou que vocês queriam que eu falasse aqui. Eu estou à disposição aqui para questões. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. A pergunta, vou deixar o microfone à disposição. Cadê a Lúcia? Lúcia, por favor. Sérgio, só uma primeira, já de muitas que virão certamente, mas talvez não tenha ficado muito esquematizada a questão da paridade, né, dentro daqueles 4 grandes grupos, né, os que já completaram, os que estão antes de 2003 e
queria que você fizesse um panorama sobre A paridade. da paridade. Aqueles que ingressaram antes de dezembro de 2013, eles continuam com direito à integralidade, mas não têm mais direito à paridade. Aqueles que já estão aposentados ou que já preencheram os requisitos para se aposentar e não se aposentaram, eles têm direito ainda à paridade. Então, só vai ter direito à paridade quem preencheu os requisitos para se aposentar antes da emenda constitucional, antes da vigência da PEC, da emenda constitucional. Só quem já reuniu os requisitos antes da prorrogação. Você falou também, Sérgio, sobre a possibilidade de contribuição apenas sobre o teto, né, hoje R$6.000 aproximadamente. Para quem aderir à Previdência Complementar. Só para quem aderir. Essa abertura ainda não foi feita, né? Não. Pois Não. Ainda vão Não, na realidade, o que é que acontece? Nós já tínhamos uma lei aqui que regulamentava, se não me engano, a lei complementar número 111, né? Só que ela criou uma estrutura, mas não implementou nenhum plano de benefícios, né? Por conta do prazo que foi dado pela emenda constitucional número 103, o Estado encaminhou essa alteração na emenda constitucional essa alteração para a lei complementar número 111, e, de fato, ele está averiguando qual é o modelo ideal para essa ideia que ele colocou na emenda constitucional. Provavelmente, até por uma questão de economia, a opção que se faça seja aderir a um plano já existente, como nós temos alguns, como nós temos da FUNPRESP, nós temos só vi agora na cabeça da FUNPRESP, mas nós temos várias entidades de previdência complementar que elas disponibilizam um plano de previdência complementar, inclusive para outras entidades da federação. Nós temos vários estados que estão aderindo a esses planos já constituídos, porque eles cobram só um percentual para efeito de remuneração e te dispensam de criar, muito obrigado, e te dispensam de criar toda uma estrutura de cargos, enfim, tudo mais. Normalmente, em sendo um plano seguro, em sendo um plano confiável, essa a meu ver, ao meu sentir, essa é a melhor opção. Por favor, para o microfone, perguntas. Aqueles que já estão recebendo permanecem inalterados nessa condição, ok? Aqueles que já estão recebendo. Os novos eu tenho que sim. Sim. Não, a partir da instituição de um regime de previdência complementar. Não, nós temos um regime de previdência complementar, mas nós não temos um plano de benefício ainda homologado. Ele não está em funcionamento. Aqueles que ingressarem depois do início do funcionamento desse plano de benefícios, aí vão fazer parte desse quarto grupo. Essas pessoas desse quarto grupo, eles já entram sabendo que o teto de benefício dele vai ser o teto do regime geral de previdência social. Mas também o teto de contribuição vai ser sobre esse meu patamar. Entendeu? Exatamente. Aqui no Estado do Pará, sim. No Estado do Pará, sim. Na União, não. Doutor Sérgio, com relação à questão da transição para os servidores que entraram antes em 2003, como vai ser essa regra de transição? Para os servidores que ingressaram antes de 2003, nós vamos ter tanto a situação dos pontos quanto do pedágio. Aqui for mais benéfica, ele pode utilizar tanto uma quanto outra. Normalmente, aqueles que ingressaram antes de 2003, a regra do pedágio é mais favorável, mas vai depender da análise de cada caso, entendeu? Normalmente, a do pedágio, ela acaba sendo mais favorável, ok? Na realidade, como a doutrina tem falado, as pessoas que têm analisado essa emenda, não necessariamente a nossa, porque a nossa, ela praticamente repetiu, a exceção da questão da alíquota, né, e algum ponto aqui e acolá que houve alguma mudança, ela repetiu o que trouxe a emenda federal, ok? Não há regra de transição, né? Há alguns dispositivos que foram batizados de regra de transição, mas que de fato não são regra de transição, porque mesmo que você preencha os requisitos, o benefício que você vai receber é diferente daquilo que você teria direito antes disso,
entendeu? Então, a essência da regra de transição é você colocar um plus, né? É você colocar um requisito a mais, ou de tempo, ou de idade, ou de, enfim, o requisito dependendo da natureza ou da situação peculiar de cada caso, para que você possa ter direito ao mesmo benefício, né? Essas regras aí, boa parte delas, o servidor vai preencher os requisitos, mas não vai ter direito mais ao mesmo benefício, entendeu? Ele vai ter uma perda, ou porque vai se aposentar com base na média, ou porque não vai conseguir alcançar os pontos, enfim, entendeu? Então, assim, apesar delas terem sido batizadas de regra de transição, tecnicamente, de regra de transição não se trata, ok? Sérgio, olá. Em relação ao benefício especial, né, não para entender aquele cálculo complicado, mas como seria esse benefício? É um valor? A gente tem referência, por exemplo, que em PDFT fizeram, já tem alguma coisa instituída, e o que seria? É um valor que a gente recebe para ingressar ou é um desconto? Se puder, o que significa isso? Ou se ainda não foi implementado, como pode ser? O benefício, o benefício especial, como eu falei para vocês, é um atrativo, né? É um dispositivo que foi colocado para atrair esses servidores mais antigos para o regime de previdência complementar, ok? Então, você dá um algo mais para tornar aquele plano atrativo para as pessoas. Então, vai ser um plus, ok? Você vai ter uma compensação pelo tempo que você passou vinculado ao regime próprio de previdência social, pagando mais do que você vai receber. Entendeu? Então, porque o que é que eu... Vejam bem, como é que eu posso falar? Quando você fala de previdência complementar, eu não estou dizendo aqui, olha, eu aderi à previdência complementar, então automaticamente eu estou vinculado ao regime geral de previdência social. Não é isso, tá? Não é isso. Mesmo que eu faça a adesão ao regime de previdência complementar, eu continuo vinculado ao regime próprio de previdência do Estado do Pará. A questão toda é que o regime próprio de previdência do Estado do Pará passa a observar para os seus segurados o mesmo patamar, o mesmo parâmetro que o regime geral de previdência social. Então, não é porque eu aderi ao regime, que eu venha a aderir ao regime de previdência complementar, que eu, muito obrigado, que eu automaticamente vou passar a ser segurado do INSS. Não é isso. Eu continuo hoje lá vinculado ao IGPREV, vou receber meu benefício de inatividade do IGPREV, eu vou continuar vinculado ao regime próprio de previdência do Estado do Pará, só que, para mim, o regime próprio de previdência do Estado do Pará vai adotar como teto o teto do regime geral de previdência social. Ele vai adotar como índice de reajuste os índices do regime geral de previdência social. Isso foi, só depois que eu terminar de responder, é uma outra situação que eu vou falar aqui também. Então, o benefício especial é justamente para aquelas pessoas que têm direito, por exemplo, à integralidade, pensarem, olha, vale a pena ou não eu migrar para esse regime? Vale a pena ou não eu fazer esse tipo de adesão? Então, assim, como se fala no interior, é um plus a mais. Hã? Vai ser um diferencial que você vai ter, não agora, mas quando for passar para a inatividade. Doutor Sérgio, Antônio Catete. Fala, Catete, diga lá. Primeiro, eu queria que o senhor fizesse uma exposição a respeito. Parabéns pela palestra. Todas as vezes que a gente ouve uma palestra como essa, a gente sempre chega à conclusão que a gente sabe pouco, né? E quem ouve pela primeira vez acha que está totalmente confuso. Não é o meu caso, mas eu queria que o senhor expusesse a respeito da questão da acumulação, né, de pensão e aposentadoria. Quem é casado com servidor público vai ter uma limitação muito grande, né? Que é a questão de ou a pensão ou a aposentadoria ser limitada a 2 salários mínimos, e também a questão da regra de transição para quem já está no serviço público, entrou antes de 2003, mas tem tempos diferentes para cumprir, né? Homem 60, mulher 58, então tem todas essas exigências que passam a existir, que não estão mais obedecendo às regras anteriores da Previdência. Parabéns pela palestra. Obrigado. Obrigado, Catete. Ouvindo isso de ti é sempre motivo de muito orgulho, muita honra para mim.
Em relação à pensão, ainda que seja viável, possível, uma eventual acumulação, você vai ter uma redução significativa no valor que vai receber, dependendo da condição do cônjuge ser servidor, não ser servidor, dependendo de cada caso concreto. Em relação a essa regra de transição, eu vou falar aqui principalmente em relação à emenda constitucional federal. Ela tem um dispositivo que está sendo impugnado por essas ADIs que foram colocadas aí, que se efetivamente o Supremo Tribunal Federal decidir pela inconstitucionalidade, isso vai desbordar para as outras reformas que estão sendo implementadas no âmbito dos estados, que é a revogação das regras de transição anteriores. Okay? Então, a emenda constitucional federal, ela revogou especialmente as regras de transição que a 41 e a 20 dispunham. Okay? Essa questão da revogação da regra de transição, ela está sendo discutida através dessas ADIs, pelo fato de que, a partir do momento em que se estabelece para mim a possibilidade de eu cumprir uma regra de transição para fazer jus a um determinado benefício, essa disposição já foi incluída na minha órbita jurídica, isso já foi incluído na minha esfera de atuação. Então, eu já estou incluído nesse elemento, nessa condição que efetivamente eu tenho que cumprir para fazer jus a um determinado benefício. A APEC, a Emenda Constitucional número 103, ela revogou de forma expressa essas disposições. E isso foi replicado aqui na emenda estadual. E isso é passível, isso está sendo discutido, isso é passível de inconstitucionalidade. E em relação à regra de transição, efetivamente, como eu falei ainda há pouco, nós, tecnicamente, não temos uma regra de transição nessa disposição. Nós temos alguns artigos ou algumas regras que foram batizadas de transição, mas que de regra de transição não se trata, porque você não vai ter jus, você não vai fazer jus ao mesmo benefício. Você vai ter uma perda, seja por não ter completado os pontos, seja por ter que se aposentar com base na média, enfim, tecnicamente isso não é regra de transição. Alô? Alô? Oh, perdão. Tá. Boa tarde, doutor Sérgio. Eu sou defensor público e eu completei o tempo há 3 anos e estou de abono permanência ainda na instituição. Eu gostaria de saber se essa questão da paridade, viu, ela me afeta porque eu pedi o abono permanência e não pedi logo a aposentadoria, na época que eu completei tempo. Perfeito. Como eu falei aqui para vocês, até por força da súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, essa emenda constitucional, ela garantiu, ela preserva o direito adquirido, ok? Então, de que forma é entendido, de que forma é pensado o direito adquirido em matéria previdenciária? Como eu também falei aqui ainda há pouco, as regras que vão reger a relação entre o segurado e a previdência, os critérios a regra de aposentação de inatividade, principalmente, são aquelas que estavam em vigor no momento em que completou os requisitos de elegibilidade, todos, né? A partir do momento que eu preenchi todos os requisitos de elegibilidade, as regras que estavam em vigor naquele momento é que vão reger a minha relação quando eu passar para a inatividade com o fundo de previdência, com o regime de previdência. Então, se no momento que o segurado preencheu essas regras, ele tinha direito à paridade, isso não pode ser, em tese, isso não pode ser alterado. Ok? Isso, em tese, não pode ser alterado. Observem que essa disposição aqui, ela não fala de paridade. Ela fala só de integralidade e limita para aqueles servidores que ingressaram até dezembro de 2003. Ok? Então, aqueles servidores que não preencheram os requisitos para se aposentar, mas entraram antes de dezembro de 2003, eles vão ter direito à integralidade, não à paridade. Ok? Ok. Sérgio, aqui. No meu tempo de contribuição, eu tenho averbado um tempo de OAB antes de 98, um tempo ficto, e aquela regra... Não, é ficto? É ficto. Não, Não houve. Tá. É ficto.
E aquela regra de transição da emenda 98, que é aquela de 17% para homens. Perfeito. Como é que fica essa situação? Em tese, esse tempo de contribuição há um acordo do TCU que autoriza a contagem. Tá? Então, ainda que a União não esteja fazendo muita questão de cumprir esse acordo, há uma decisão do colegiado do pleno do TCU a esse respeito. Entendeu? Em relação a regra de transição... Tem. Perfeito. Em relação a regra de transição, como eu falei, houve expressa revogação. Isso está sendo discutido no Supremo, já nessas ADIs já estão discutindo isso aí. Ainda não houve posicionamento do Supremo em relação a isso. Eu, particularmente, é a minha opinião, tá? Eu confesso que eu não tinha pensado ainda nessa situação específica, né? Mas, assim, fazendo uma análise rápida aqui, eu entendo que isso já é direito adquirido. A minha opinião, tá? A minha opinião, né? Então, enfim, mas tem que esperar, porque assim, mesmo porque o que o Supremo decidir vai valer para todo mundo. Então, não adianta nada a opinião do Sérgio aqui, né? O que vai interessar é que quando o Supremo decidir e quando houver pelo menos uma decisão, porque quando ele apreciar pelo menos a liminar disso aí, tu já vai ter um panorama de como vai ser o julgamento de mérito, entendeu? E ainda não houve a apreciação da liminar. Sérgio, é bem simples. Aqui no estado do Pará, especificamente, a opção pelo BE, pelo benefício especial, já pode ser feita logo ou só com a implementação do complementar? O prazo de 2 anos vai começar a vigorar a partir do momento que for implementado o plano. O plano ainda não foi implementado, entendeu? E o Estado provavelmente vai contratar como entidade, né? Se essa for a intenção, ou ele cria a sua entidade e disponibiliza o plano. A partir do momento que ele for homologado pela autoridade nacional, aí você tem o prazo de 2 anos para exatamente, tá? Sérgio, eu não sei se eu estou sendo repetitivo, esses artigos da emenda 77, o artigo 13, estão todos suspensos. Como assim? Essas regras de transição previstas, essas outras regras de transição previstas na estadual, estão todos suspensos? Não, então. não estão suspensos, estão em vigor. O que existe é uma discussão de constitucionalidade em relação a dispositivos semelhantes do Supremo Tribunal Federal, que tem na PEC Federal, que tem na Emenda Constitucional Federal, estão sendo discutidos no Supremo Tribunal Federal, mas eles estão em vigor. Enquanto não houver decisão judicial suspendendo a eficácia, eles estão em vigor. Ok? Existe uma discussão de inconstitucionalidade, não em relação à nossa, em relação à Emenda 103, ok? Que lá de novembro de 2019. E, fatalmente, se o Supremo Tribunal Federal decidir pela inconstitucionalidade desse, é bem provável que isso desborde aqui para o nosso caso e para outros casos que tenham sido tratados de forma semelhante. Entendeu? Mas eles têm eficácia. Ou eles estão hoje em plena eficácia. Sérgio, boa tarde. A Mônica, em nome da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos, te agradeço também a contribuição. É um caso particular. Eu ingressei no serviço público como temporária na Defensoria Pública em 2000. Posteriormente, em 2007, eu passei no concurso. Esse tempo de temporária foi averbado na qualidade de serviço público. Como ficaria a minha situação? Esse seu tempo de temporária, a contribuição era para o regime próprio ou já era para o regime geral? Porque é isso que tem que ser considerado, entendeu? Porque o tempo de contribuição, não tenho dúvida que vai ser contado, porque efetivamente você contribuiu, ok? Agora, se vai ser contado ou não como tempo de serviço público, é bem provável que seja, mas é interessante dar uma checada para quem foi a contribuição. Foi para o geral. Foi para o regime próprio do não, foi para o regime geral. Entendeu? Perfeito. Se for para o geral, eu não tenho como te garantir que ele vai ser considerado ou não como tempo de serviço público. Ok? Porque tempo de serviço público, conforme a doutrina fala, é tempo de vinculação a regime próprio de previdência. Então, você conta como tempo de contribuição, conta como tudo, mas não necessariamente como tempo de serviço público. Ok? Não, mas é como a doutrina considera o serviço. Entendeu? Tem mais uma questão que me chama bastante a atenção, Sérgio, referente à pensão. Tá? Além
um claro caráter de injustiça social, né? A pessoa 50% vai ter que se virar para o resto da vida. Já é uma relação jurídica. Veja bem, o servidor se aposenta, a relação é entre o servidor e o poder público. Ele se aposenta, reuniu todos os requisitos para a aposentadoria, e já ao final da vida, quando ele vem a falecer, me parece que juridicamente o vínculo que ele tem com o Estado, se ele já reuniu os requisitos antes da alteração, ele teria direito a alegar a sua família pela regra anterior. E não, ele contribuiu para aquilo, né? Então não é a família que tem a relação, e sim o servidor. Então ele já tinha os requisitos antes da mudança. Então, como você faz essa análise jurídica? Observa que essa questão da pensão, ela vem sendo sistematicamente diminuída, né? O modelo que estava sendo praticado era 70%, né? E a emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional que foi encaminhada pelo presidente Temer reduziu para 60%, e essa do governo Bolsonaro reduziu para 50%, mais uma cota de 10% não reversível. Eu concordo contigo que esse benefício da pensão que é deixado pelo servidor público efetivo, ele, na realidade, ele não é para usar esse termo que estão usando em relação a nós, não é nenhum privilégio. Na realidade, você paga por ele, não é isso? O valor que os seus dependentes vão receber quando você faltar, ele foi financiado pela sua contribuição ao longo de toda a atividade, toda a sua vida profissional. E, de fato, há uma nítida redução do valor e com a crueldade de você não reverter, você diminuir a renda familiar mesmo depois de instituído o benefício. Porque quando você, na sistemática anterior, essas cotas, a partir do momento que o servidor ele deixava, ou dependente, melhor dizendo, ele deixava a condição de dependente, as cotas revertiam para os demais. Na regra agora, a partir do que o dependente deixa essa condição, essa cota simplesmente cessa. Então você tem uma real diminuição e perda da renda familiar depois de instituído o benefício. Inclusive a emenda federal, a emenda 103, ela excepciona esse benefício da regra do 201 ou 202 da Constituição, que fala que nenhum benefício vai ser inferior ao salário mínimo. O benefício da pensão por morte, por expressa disposição, ele pode ser inferior ao salário mínimo. Não no caso, por exemplo, de boa parte das carreiras que estão aqui hoje, representadas. Mas servidores que tenham um patamar remuneratório menor, a família pode efetivamente vir a receber um valor menor do que o mínimo legal para se sustentar. Tem mais uma. Só. Como é? Só essas regras que foram alteradas com a reforma, seja a reforma no âmbito estadual quanto da reforma da Previdência do governo federal, se elas também foram implementadas aos servidores militares. A discussão da Previdência dos servidores militares, ela está num outro viés, né? Até por uma disposição da emenda constitucional número 103, os militares, eles defendem que eles não estão no modelo de previdência. Eles estão no modelo de proteção social, né? Na realidade, até pela Lei 13.184, se eu não me engano, me perdoe se o número está errado, ela foi aprovada também no final do ano passado. Foi criado, que foi a chamada reforma da Previdência dos servidores militares. Ela positivou essa questão da proteção social. Era uma coisa que já construíam internamente, mas ela efetivamente veio a ser positivada agora no final de 2019. O que é esse modelo de proteção social que eles falam? Eles entendem que eles são encargos do Tesouro. Okay? A relação deles, só para fazer um paralelo aqui, a relação que eles querem ter de inatividade ou com a proteção social é um modelo parecido com o que se tinha antes da emenda constitucional número 20 de 98, quando a inatividade era uma mera consequência da relação funcional. Não sei se vocês recordam, até porque o requisito de elegibilidade àquela altura não era tempo de contribuição, era tempo de serviço. O regramento da inatividade, Márcio, ela estava não numa lei complementar como nós temos a 39, mas ela estava na 5.810. Então você tem ainda na 5.810, hoje no RJU do Estado, várias disposições, vários dispositivos
de previdência que não são aplicadas por conta do modelo constitucional que foi eleito a partir da emenda constitucional número 20. A ideia dos militares, ou o que os servidores militares pretendem, é que se restabeleça para eles, dentro dessa ideia de proteção social, uma situação semelhante à que havia antes da emenda constitucional número 20, onde a inatividade deles era mera consequência da relação funcional. Então, eles passam a ser encargo do Tesouro. Então, eles não teriam um fundo de previdência para custear a pensão. Não haveria necessariamente uma ideia de contrapartida para aquilo que ele recebe a título de inatividade, entendeu? Então, ainda que ele pague por essa proteção social, o que ele vai receber vai sair do próprio Tesouro e não necessariamente do Fundo de Previdência. E essa é uma regra, é uma situação que já existe para os servidores militares federais, né? E que os estaduais, eles pretendem também, por simetria, que seja aplicada a eles. Mas aqui no âmbito do Estado ainda não foi regulamentada a previdência, esse sistema de proteção social dos servidores militares. Sérgio, gostaria de parabenizá-lo pela palestra, e não é, na verdade, uma indagação. É apenas para reforçar aquilo que já foi dito. Me parece que essa forma como o Estado trata, por exemplo, a questão das pensionistas, ela traduz de forma muito clara esse viés draconiano que o Estado tem para com o cidadão. Há mais ou menos uma similaridade de idades entre marido e mulher. De repente, alguém que contribui a vida inteira, no sentido de a vida no sentido do tempo de necessidade, e de repente, como você diz, ele se vai. E aí, na maioria das vezes, na grande parte das vezes, fica apenas um cônjuge já envelhecido, às vezes espremido por uma série de doenças, por necessidades outras, e aí o Estado vem. E de forma absolutamente inqualificável, vai e retira, cortando de forma, dando um corte vertical em tudo aquilo que a pessoa deixou. E aquilo que era pago do ponto de vista da integralidade, passa a ser pago em termos de 50%. Isso é muito claro, é absolutamente seguro, segura a afirmação de que isso demonstra a forma absolutamente canhestra como o Estado sempre tratou o cidadão. É, acima de tudo, uma desconsideração para quem trabalhou a vida inteira, para quem cumpriu as regras traçadas pelo Estado e as cumpriu inteiramente e atingiu os patamares traçados pela lei. E mais do que isso, essa forma draconiana se acentua cada vez mais porque vai incidir, na maioria das vezes, sobre pessoas que não têm nenhuma segurança, nenhum equilíbrio, nem de ordem parental, nem de ordem financeira. É apenas aquilo que lhe resta. E, de repente, aquilo que lhe resta, que às vezes nem era suficiente, porque tem pessoas que gastam muito dinheiro com doenças que lhe cobram um dispêndio financeiro muito grande. E, de repente, se vê em privada até de conseguir custear esses valores financeiros. Reitero, não há a menor dúvida, é uma forma absolutamente inqualificável e bem revela o Estado draconiano que nós sempre tivemos. É isso. Obrigado. Essa observação, como eu falei aqui logo no início, um Estado que se diz, ou que tem como objetivo o bem-estar social, isso quem está falando não sou eu, o artigo 1º da Constituição, né? Ele, toda vez que você coloca uma alteração, uma emenda constitucional, em tese, você pode pensar que é para aumentar o leque, né, que é para facilitar o acesso, mas infelizmente não é exatamente dessa forma que funciona. Mas eu tenho até por uma definição do que vem a ser a Previdência aqui no Brasil, a Previdência, ela é tida como... Qual é o conceito que nós temos de Previdência? Previdência é garantir subsistência em hipóteses de não trabalho, ok? Então, quando você fala de Previdência, o que o Estado se compromete a fazer é dar para você condições de subsistência naquelas situações em que, por seu próprio esforço, você não tenha condições de fazê-lo, ok? Então, quando ele fala de subsistência, ele pode partir do pressuposto, olha, eu estou garantindo para você a subsistência, o mínimo. Se você quiser mais do que isso, você se socorre da previdência complementar, de alguma outra coisa. Agora, o que é complicado de você fazer esse tipo de intelecção é quando você surpreende o segurado no fim da vida com esse tipo de ideia.
ou quando você reduz a renda familiar, já depois de instituído o benefício, ou quando efetivamente você procede uma alteração dessa natureza, quando o benefício, em tese, já foi financiado. Como eu falei aqui para o Márcio ainda há pouco, isso não é privilégio. Eu paguei por esse benefício. A Previdência Social, ela tem a nítida ideia de seguro social. E seguro, quando eu faço, por exemplo, um seguro de um carro, eu vou cobrir, eu contrato com uma seguradora ou com um banco, olha, eu quero um seguro para o meu carro. Tá, quais são as hipóteses que você quer cobrir no seu seguro? Eu quero cobrir as hipóteses de colisão, incêndio e roubo, por exemplo. Aí toda vez, durante a vigência dessa hipótese, que acontecer qualquer uma dessas hipóteses, a seguradora me paga um valor correspondente àquilo que eu contratei, perfeito? Aquilo que eu paguei, né? Proporcional àquilo que eu paguei. A Previdência Social, fazendo a ressalva de que não é um contrato, via de regra, a exceção da Previdência Complementar, ela funciona mais ou menos da mesma forma. Eu tenho uma proteção para algumas contingências que não vão ser mais a colisão, o incêndio ou o roubo. Vai ser a velhice, vai ser a doença, vai ser o tempo de contribuição, vai ser a invalidez, ok? Então, são essas as contingências ou as coberturas que a Previdência, que a seguradora Previdência Social vai disponibilizar para mim. Então, quando eu pago esse seguro, na realidade eu estou contemplando a morte, a invalidez e a velhice e tudo mais. Então, esse benefício, em tese, já foi financiado. É isso que é complicado. Não, a pensão por morte, sim. Tem uma delas que questiona. Eu não recordo. Da Conamp questiona. A da Conamp questiona, não é isso? O que vai vir de lá a gente não sabe, né? Mas... Bom, se ninguém tem mais nenhuma intervenção, eu gostaria de dar por encerrada, agradecendo imensamente a contribuição do Sérgio, como já disse, um grande amigo nosso, agradecendo ao Ministério Público do Estado do Pará, na pessoa do Dr. Gilberto, pela cessão do espaço, pela cessão dos técnicos, agradecer também a parceria da PEPA, na pessoa do Ângelo, na ADPEP, pela Mônica, tá? E do Catete, do Sinifisco, agradecer também a MEPA, a pessoa do Adriano, o presidente eleito. E vamos em frente, as associações permanecem unidas, acho que isso foi um momento difícil, mas que teve um fruto muito importante, que foi, Sérgio, a aproximação, o reforço das entidades de classe. Isso, para uma reforma administrativa que ainda vem por aí, vai ser muito importante. Vai ser muito importante. Muito obrigado a todos.